No ar, mais uma edição do programa Visão Livre. Destaque da semana foi o cala-boca que o presidente da Venezuela recebeu do rei Juan Carlos da Espanha. Era um evento lá de cúpula ibero-americana em Santiago do Chile. E para variar, né, o presidente venezuelano falando, interrompendo, tentando criar polêmica, né, que é o típico, ele gosta disso, né, de fazer chamado factoide. Então não tem um assunto importante para falar, até porque o que teria um homem do gabarito do Hugo Chávez para falar de importante, né? O que ele teria para falar de interessante, para chamar a atenção da mídia internacional? Então depende de fato de factoide. E aí, na discussão, no momento que os chefes de Estado têm para falar, ele passou a atacar o ex-primeiro-ministro da Espanha, o Aznar, e que foi depois, né, sofreu uma réplica do atual primeiro-ministro, o Zapatero, e ele insistiu em ficar falando mesmo sem ter autorização para falar, porque seu microfone estava desligado. E aí o rei Juan Carlos deu chega para lá dele, se dirigiu a ele: porque você não cala a boca, né? Mandou ele literalmente calar a boca, algo que ele precisava ter ouvido há muitos anos, desde que esse falastrão, fanfarrão, né, ditador, chegou ao poder. Ninguém disse isso para ele. Enfim, finalmente alguém disse. E a propósito, a frase já tornou-se slogan da oposição na Venezuela, com o título "Por que não se cala?". Agora é interessante observar, né, esta tolerância dos outros chefes de Estado com o fanfarrão venezuelano. Porque boa parte desses presidentes, inclusive o presidente brasileiro, faz parte, assim como ele, do chamado Fórum de São Paulo, que objetiva ganhar o poder em todos os países da América Latina para instalar aqui o chamado socialismo do século XXI, ou bolivariano, como gosta de dizer Hugo Chávez, né? Então é bom, inclusive, que as forças vivas da sociedade se deem conta disso. Isso não é piada, é uma coisa muito séria, em que o presidente venezuelano tem levado avante, tem estendido isso e tem conseguido eleger os seus parceiros em muitos países da América Latina, né? No Equador, no próprio Peru, na Bolívia, na Nicarágua, né? Sem contar que ele tem um grande parceiro e um grande defensor do seu governo no Brasil, com o presidente Lula, que a propósito essa semana fez um discurso elogiando o presidente Hugo Chávez e dizendo que lá existe democracia, sim. Discurso parecido também fez o homem lá do Assuntos Internacionais do governo federal, o Marco Aurélio Garcia, dizendo que na Venezuela existe uma democracia. Pois é, né? Curioso. As constituições foram criadas sempre para reger a ação dos governantes. O rei, o presidente, seja quem for, está submetido à Constituição. Pois é, na Venezuela, que os nossos esquerdopatas gostam tanto, admiram tanto, o presidente Hugo Chávez aprovou no parlamento, que aliás só tem seus partidários, uma reforma na Constituição que na prática acaba com a Constituição, que dá a Hugo Chávez plenos poderes de fazer o que bem entender. Portanto, a Constituição venezuelana, que os petistas do Brasil tanto admiram, não só os petistas, né, como os outros partidos de esquerda também admiram, é a anticonstituição. Ao invés da Constituição ser a norma pela qual os governantes têm que trilhar, têm que seguir, lá é o inverso. Lá a Constituição dá ao presidente plenos poderes para fazer o que bem entender, a despeito inclusive do próprio parlamento.
muito embora o parlamento seja todo seu, mas ele não quer nem ter esse trabalho de submeter um projeto, uma medida provisória para o parlamento. Ele é o Estado, ele é a Constituição, ele é a lei. Pois é, e com essa ambição toda, ele acha que todo mundo é obrigado a ouvir as suas besteiras, né? E geralmente os fãs, inclusive aqueles que fazem esses discursos delinquentes, apoiando o governo Hugo Chávez, apoiam, são tolerantes, mas chegou um momento em que até o rei Juan Carlos, que é paciente, encheu o picuá e mandou ele calar a boca, né? E ele, no seu estilo próprio, primeiro negou que tenha ouvido a frase do Juan Carlos, depois disse que o Juan Carlos havia partido para cima dele com frases agressivas, e aí cada hora ele fala uma história, né? Mas o que mais incomoda não é a fala simplesmente do Hugo Chávez, mas a tolerância com que os chefes de Estado, que os líderes dos partidos toleram, a tolerância com que eles têm para com aquele presidente, né? Finalmente, algumas forças no Brasil começam a reagir. Tem aí a proposta para a Venezuela fazer parte do Mercosul, e o assunto está na pauta do Congresso Brasileiro e recebeu o primeiro parecer contrário na Câmara e também deverá receber o parecer contrário na Venezuela, né? Mas o que existe de gente apostando no caminho do Hugo Chávez, que além de se reeleger por 3 vezes, agora ele pode se reeleger quantas vezes ele quiser, né? Uma coisa muito estranha, né? Muito característica dos regimes totalitários é o que está ocorrendo na Venezuela. A Venezuela tem a juventude chavista, a exemplo do que existia na Alemanha nazista, a juventude nazista, e o que existia na Itália, na juventude fascista. E os nossos, sabem aqueles que aqui no Brasil dizem que lutaram contra a ditadura, que são contra os regimes autoritários, que são inclusive contra a ação dos Estados Unidos? Pois é, esta mesma turminha faz a defesa do Hugo Chávez. Vão para a Venezuela e quando voltam fazendo discursos inflamados. Ficam inclusive empolgados, né? Com o fato de lá na Venezuela quase todo mundo ir trabalhar vestindo a camiseta vermelha com a foto do Hugo Chávez. Gente, isso é no mínimo uma cafonice, mas o pior do que cafonice, isso é um estilo totalitário que está estabelecendo na Venezuela e que os brasileiros, os militantes de esquerda sobretudo, inclusive os nossos governantes, admiram muito e acham que é absolutamente normal a atuação do Hugo Chávez. Enquanto isso, o nosso empresariado boboca apoia atitudes do governo brasileiro que vão levar a se instalar aqui exatamente o que está sendo executado lá. Esperem para ver. Temos esgotado, o programa Visão fica por aqui. Até a próxima edição.